Há dias em que nós temos a impressão de que nós chegamos no fim do caminho. Olhamos para frente e não vislumbramos saída. Não há uma luz no fim do túnel, não há também nenhuma possibilidade de volta. Parece que todos os nossos projetos, os nossos objetivos foram para bem distante e estamos sem possibilidade de alcançá-los. Parece mesmo que o outono da existência fez com que secassem as nossas esperanças e o vento forte do inverno varresse das nossas mãos todos os sonhos acalentados. A morte vem, arrebata os nossos afetos, deixando-nos com o coração dilacerado. Nos sentimos perdidos, não sabemos que rumo tomar, ficamos atônitos. Nos sentimos como uma árvore ressecada, sem folhas, sem brilho, sem motivo para viver. É a desesperança. Fique comigo. Vamos refletir sobre a esperança que muitas vezes nos abate? Não necessária a esperança, seria a desesperança, né? Que vem e bate, entristece, parece que não tem saída. Achamos que estamos no fundo do poço. Mas antes de começar, deixe seu like. Se você não for inscrito, aproveite esse momento e se inscreva. Para você é rapidinho e é de graça. E para mim é muito importante e eu agradeço muito. Essa introdução é um trecho de um texto do Momento Espírita que se chama A Esperança e que se encontra no site momento.com.br. Nós estamos vivendo momentos admiráveis no sentido de conquistas tecnológicas. Estamos mais perto do que nunca uns dos outros através das diversas mídias sociais, mas ao mesmo tempo nós estamos o mais distante possível um dos outros. Porque as mesmas mídias que nos aproximam, também estamos, nesse momento, nos reconectando, nos reencontrando. Eu tenho certeza que você tem amigos que, meu Deus, se perdeu pela vida, mas de repente lá pelo Face, pelo Insta, em especial esses dois, você encontrou essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo em que ocorre essa conexão, essa reaproximação, é também uma aproximação fria e um tanto mentirosa. Basta ver o que nós postamos. Fotos de momentos fabricados de felicidade, momentos de sorrisos forçados. Tudo isso para ficar bem na foto e para causar inveja nos outros. Às vezes não é nem consciente, mas lá no fundo é isso mesmo. E isso vai nos deixando insensíveis às necessidades nossas e dos outros. Porque nós vivemos uma fantasia, uma falsidade. E eu não estou falando isso só para você, somos todos nós. Nós estamos adquirindo necessidades falsas. Nós estamos nos tornando acumuladores de bens materiais. E vamos adquirindo com dinheiro que nós não temos. Mas, afinal, nós precisamos mostrar para o outro que nós estamos bem na fita. Assinei atestado, né? Coisa antiga, fita, mas tudo bem. Nós precisamos parecer bem. Parecer que somos ricos, poderosos, mostrar que a família é feliz, igualzinha aquela das propagandas de margarina. E essas máscaras que nós usamos pode surtir efeito positivo para nós, para os outros, por um tempo. Mas elas caem. E quando isso acontece, surge o vazio interior. Quando a doença aparece, quando um filho se perde, quando um relacionamento acaba, quando perdemos o emprego e não temos para onde correr. Outras vezes é o contrário. A família vai muito bem, obrigada. O emprego nos dá bons rendimentos. Já gozamos da vida de todas as formas possíveis. Já aproveitamos todas as buscas que poderíamos fazer. Já viajamos, já compramos, já consumimos.
mas continuamos vazios. Já continuamos vazios. Já aprontamos todas em busca de preencher um vazio que nós trazemos na alma e não sabemos o que é. Afinal, podemos comprar tudo. Onde é que se compra esse preenchimento da alma? Quanto é que custa isso? Onde é que se vende? Eu vou te contar que isso é de graça e está mais perto do que você possa imaginar. Mas você não vai querer pagar o que se pede por ele. Mas eu vou te pedir uma coisa que é de graça e só vai te tomar um segundo, que é se inscrever no meu canal, deixar um comentário e um like. Vamos lá, faz isso e vamos continuar. O lugar de preenchimento da nossa alma é o outro, o nosso vizinho, o estranho que perambula pelas ruas, o doente do hospital. É o pai, é a mãe de família que, apesar de trabalhar de sol a sol, sabe que o pouco que ganha não será suficiente para vencer o mês, para colocar comida no prato dos filhos. Sabe que por mais um mês o filho não terá um tênis decente para ir para a escola. É o idoso que não tem material de higiene na casa de repouso. É a escola que precisa de conserto. Mas todos esperam que o governo resolva, esquecendo que o governo somos todos nós. Tá, mas e afinal, qual é o preço? Para muita gente, dinheiro não é o problema. Diga quanto é. É a sua presença, é a sua atenção, o seu envolvimento, é o seu coração de irmão ajudando outro coração de irmão. Quando tudo se resolve com dinheiro, as coisas se resolvem. Mas não tem calor, não tem carinho, não tem amor, fica frio, impessoal e nós continuamos com o vazio existencial, mesmo tendo aberto a bolsa, dado o dinheiro que precisa. Não tem nada no mundo que se compare ao abraço de uma criança que sonhava com um brinquedo e nós podemos atender. Não tem nada no mundo que se compare ao olhar agradecido de uma mãe que ganha uma cesta básica sabendo que poderá alimentar sua família. Ou uma lágrima furtiva de um pai de família quando alguém lhe tira dos ombros um peso que ele carregava ao receber uma vaga de emprego. Ou ajuda para saldar uma dívida que lhe tirava o sono. E voltando ao restante do texto Momento Espírita, a esperança. Mas antes que eu fale sobre a esperança, deixe lá o like, rapidinho e volta. De repente, como acontece com a natureza, a primavera muda toda a paisagem. As árvores secas enchem-se de brotos verdes e logo estão cobertos de folhas e flores. O tom acinzentado cede lugar às cores verdes de tonalidades mil. É a esperança. E entes caros que se antecederam na viagem de retorno à pátria espiritual, um dia estarão novamente junto com todos os nossos corações saudosos, num abraço de carinho e afeição. Tudo em a natureza volta a sorrir. A relva verde fica bordada de flores de variadas matizes, as borboletas bailam no ar, os pássaros brindam-nos com suas sinfonias harmoniosas. Tudo é vida. Assim, quando a chama da esperança reacende em nosso íntimo, nossos sonhos desfeitos são submetidos por outros anseios. Nossos objetivos se modificam e o entusiasmo nos invade a alma. Jesus, o sublime Galileu, falou-nos de esperança no Sermão da Montanha com o seu suave canto das bem-aventuranças. Explicou-nos seus ditos e feitos, enfim, toda a sua mensagem é de esperança. Se formos visitados por qualquer dissabor e o desespero nos tomar de assalto, busquemos o nosso amigo Jesus através da oração. Predispomos-nos pela prece, a ajuda chegará, como suave bálsamo, a penetrar nas fibras íntimas do nosso ser, dando-nos alento e tranquilidade. Se a desesperança cercar-nos de nós, lembremos do amigo celeste a nos dizer: meu fardo é leve, meu jugo é suave.
Se seu jugo é suave, por que não o aceitamos? Se o seu fardo é leve, por que não o conduzimos? Consideremos que o rigor do universo pode ser o resultado de muitas faltas de cuidado, submetendo-nos ao jugo da mentira, da ambição desmedida, do pessimismo, das queixas sem fim. Ou talvez a desesperança resulte da nossa própria insensatez, carregando o pesado fardo dos prazeres inferiores, do orgulho, do egoísmo, da ganância, dos vícios de toda ordem e de tantos outros fardos inúteis que nos sobrecarregam os ombros, destroçando-nos as forças. Dessa forma, em qualquer circunstância, deixemos que a esperança nos invada a alma confiante em Deus, que sempre nos dá oportunidade nova para refazermos caminhos buscando a nossa redenção. A esperança deve ser uma constante na nossa vida. Esperança de melhores dias, de relacionamentos, de realizações superiores, de esperança, de paz. Narra-se que um monge que vivia da mendicância sem abrigo, recolheu-se numa gruta para o repouso num retorno de bela paisagem banhada de luar. E adormeceu. E veio um bandido e lhe furtou a capa de que ele se utilizava como agasalho. E o frio da madrugada despertou, e dando-se conta do infortúnio, olhou fascinado para a claridade da lua, aproximou-se da entrada da gruta e emocionou-se com o que viu e exclamou: que bom que o ladrão não me furtou a lua. E sorrindo pôs-se a meditar. Desesperar? Nunca. Sempre procure ver o lado bom das coisas. Pode estar escondido, mas ela está lá. Muito bom ter você aqui. Não vá embora, conheça outros vídeos do canal. Eu tenho certeza que você vai achar muita coisa boa por ali. Até breve.